As pessoas têm que desencanar da questão do erro. Tá? Primeiro porque o erro faz parte da vida. E quando o assunto é empreendedorismo acadêmico, como nós não nascemos prontos para isso, a gente paga a escola não aprendendo isso, passa a faculdade não aprendendo isso, é muito provável que a gente cometa erros. Tá? E alguns desses erros, inclusive, sejam com o próprio cliente, né? Sejam erros que o cliente vai notar, que ele vai ver que são erros. E a gente tem que desencanar do erro também, porque o erro, em geral, é visto como algo necessariamente ruim, né? Como algo reprovável socialmente, como algo denegridor do seu desempenho, do seu caráter, da sua moral. Tem toda essa carga simbólica sobre o erro, né? Mas eu vou te falar como que você deve ver o erro no empreendedorismo acadêmico. É a maneira que eu vejo e é a maneira que tem funcionado para mim durante todos esses anos, né? Bom, primeira coisa é de que o erro ele vai acontecer. Então, você tem que ter uma estratégia para lidar com o erro, tá? Se o erro ele é não visível para o cliente, se ele é um erro interno da sua empresa, você vai ter que pagar esse erro. Você vai ter que resolver esse erro, né? Antes que ele se torne algo visível. Então, esta é a primeira coisa. Resolva os seus erros antes deles virarem algo visível. Porque ao se tornarem visíveis, você perde a oportunidade de aprender com o erro sem ele ser notado. Tá? Segunda coisa é quando o erro, ele de fato é visível aos olhos, né, do cliente, né? Ele consegue ser notado pelo cliente. Aí você tem que ter uma política, você tem que ter uma estratégia para o erro. Vou dar um exemplo de como que é importante você ter essa estratégia. Uma vez eu e minha esposa, a gente foi para um hotel, né? E esse hotel era um hotel todo legal e tal, cheio de coisa, né? Era tipo um resort, né? E aí a gente tinha acabado de fazer check-in, chegamos no quarto, e aí chegamos no quarto, tinha lá banheiro e tal, não sei o quê. Ligamos a torneira, só estava com água fria, a água quente não estava funcionando e tinha 2 baratas mortas na banheira, tá? 2 baratas mortas na banheira. Descemos imediatamente, né? Fomos lá para a recepção e aí falamos o que aconteceu. Ó, não tem água quente, barata na banheira, aquelas coisas, né? Que a gente fica sempre apreensivo, não é isso? E aí a recepcionista chegou e falou assim: olha só, os senhores podem ir para aquele balcão, né, que era o balcão do bar do hotel. Tá aqui um voucher, salvo engano, o voucher era de R$ 25 para cada um. E me aguardem lá o tempo que os senhores precisarem que eu já volto. E aí a gente foi pro bar e ficamos lá um tempinho, sei lá, uns 15 minutos. E ela voltou e nos dirigiu lá no bar. E ela chegou e falou assim: olha só, quando os senhores terminarem, os senhores podem se dirigir à recepção e nós já providenciamos a solução. Tá? E nós fomos à recepção. E ela, né, a nossa reserva era de em torno de 5 dias, mais ou menos. Eu não lembro exato o número, mas era em torno disso. E ela nos hospedou na suíte presidencial do hotel. Olha que legal. Ela converteu uma experiência negativa, ela converteu algo péssimo que nós tivemos em algo absurdamente positivo. Porque ela falou subjetivamente o seguinte, subliminarmente o seguinte: olha só, nós estamos completamente reconhecedores do erro, nós temos vocês como clientes importantes para a gente, nós valorizamos a sua presença aqui e está aqui a suíte presidencial, a gente ficou na suíte presidencial todos os dias. Tá? Aliás, nem tinha vontade de sair da suíte presidencial. Né? Algumas lições são importantes desse caso, né? De quando o seu erro fica visível para o cliente. Pensa só, a primeira lição é de que você tem que reconhecer o erro. Muitos empreendedores dão uma de João sem braço, né? Fingem que o erro não existe. Tá? Segunda coisa é você deixar o seu cliente tranquilo de que algo será feito. Porque esse momentum entre a identificação do erro e o anúncio do erro para você, né, pelo cliente,
E o momento em que você dá a solução, ele é um momento de muito estresse. E você tem que criar uma política e uma estratégia para que nesse momento de aguardo, o teu cliente baixe um pouco a bola e aquela experiência negativa. Foi o momento do bar, tá? E aí, depois vem o terceiro momento decisivo, que é quando você cria o que se chama um conceito de marketing essencial chamado fator UAU, tá? Fator UAU, em que você surpreende o seu cliente. Eu esperava tudo naquele dia. Eu esperava que se me alocassem em outro quarto. Eu esperava ganhar um jantarzinho lá gratuito somente. Eu esperava até mesmo só um pedido de desculpa. Não esperava, de repente, aí uma diária extra. Mas o fator UAU foi, fique na suíte presidencial 5 dias. É óbvio que era uma baixa temporada, viagem de baixa temporada, não tinha nenhuma autoridade indo lá. Então a suíte presidencial estava obsoleta, né? De modo que eles podiam fazer isso, né? E poderiam me oferecer, tá? Mas observem que foi essa sagacidade que fez com que um cliente com uma experiência altamente negativa se transformasse num grande fã. A gente nunca voltou no hotel, porque a gente, enfim, escolheu conhecer outros lugares, conhecer outras cidades, mas eu voltaria nesse hotel. Por quê? Porque eu, enquanto cliente, me senti respeitado a despeito do erro.